O Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal investigue os indícios de manipulação em competições esportivas. A decisão vem depois de o Ministério Público de Goiás ter denunciado 15 jogadores das séries A e B do futebol brasileiro. Nós separamos aqui no nosso telão alguns dos casos que o MP denunciou, começando pelos jogadores do Juventude, Paulo Miranda e Moraes. Em pelo menos 3 partidas do Brasileirão do ano passado, os jogadores teriam forçado o recebimento de cartões amarelos, segundo a denúncia. Os apostadores teriam negociado quase R$200 mil ao todo com os atletas. Gabriel Tota, também do Juventude, é apontado por ter tido envolvimento no esquema, mas ele não teria recebido cartões forçados, apenas feito a intermediação dos pagamentos e o contato com os apostadores. O Ministério Público de Goiás apurou que, em uma das partidas, os apostadores chegaram a fazer uma chamada de vídeo com os atletas durante o intervalo do jogo, enquanto eles estavam no vestiário. Outro jogador denunciado é Igor Karius, do Cuiabá. Numa partida contra o Ceará, o jogador teria recebido R$5 mil de forma antecipada e mais um pagamento depois do jogo para receber também um cartão amarelo. Outro caso que destacamos aqui no nosso telão, Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos. Ele teria recebido R$50 mil para tomar um cartão amarelo numa partida contra o Avaí, isso no dia 5 de novembro. O jogador, porém, não foi advertido pela arbitragem, não tomou o cartão amarelo e foi cobrado duramente pelos apostadores. Segundo a investigação do Ministério Público, ele teria tentado um cartão vermelho no jogo seguinte, contra o Botafogo, mas foi apenas advertido pelo árbitro no finalzinho da partida, o que fez os apostadores fraudulentos perderem dinheiro. O repórter Estevão Limana, ele tem os detalhes da denúncia do Ministério Público e também a posição da CBF sobre esses casos. Estevão, boa noite. Boa noite a você, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Prime Time. Então, depois dessa operação, deu para notar que os apostadores, eles agiam de forma bem intensa, faziam até algumas ameaças aos jogadores que não conseguiam cumprir com o que era acordado. Muitos dos atletas chegavam a ficar devendo a estes aliciadores. Em nota oficial hoje, então, a Confederação Brasileira de Futebol informou que enviou um ofício à Presidência da República e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo que a Polícia Federal assuma o caso para poder centralizar as informações. A CBF também reitera que não existe nenhuma possibilidade dos campeonatos que estão acontecendo neste momento aqui no Brasil serem cancelados ou suspensos por causa deste ocorrido. A CBF disse que vem atuando em conjunto com a FIFA e outras esferas internacionais de futebol para entender e também fazer investigações mais padronizadas sobre casos parecidos. Márcio, essa é a segunda fase desta operação, então, que vem destacando alguns atletas que estariam envolvidos nesse esquema de fraude. Um deles é Fernando Neto. O caso ficou bastante conhecido e a gente detalha ele a partir de agora. O volante Fernando Neto, que atuava pelo Operário do Paraná, teria tentado, segundo a denúncia, forçar um cartão vermelho em partida contra o Sport Recife, em troca de R$500 mil. Porém, o jogador não conseguiu a advertência e tentou se explicar para o apostador com quem havia negociado. Na mensagem, ele escreve: "Você viu que eu fiz de tudo. Se pudesse escutar o que falei para ele depois das faltas que fiz, falta sem bola, falta fora do lance, no início do jogo já fiz falta na entrada da área e nada. Chamei ele até de cego." O jogador ainda escreve: "Você pode pensar que eu estou falando da boca para fora, mas eu tentei de todo jeito e aquele FDP não me expulsou. Para você ter uma ideia, todo mundo dentro de campo ficou revoltado." Em seguida, o apostador teria dito que Fernando Neto deveria arcar com o prejuízo. Alguns dias depois, Fernando Neto tentou convencer o zagueiro do Santos, Eduardo Bauerman, a participar da fraude. Neto pergunta: "Sei que você já está rico, mas vou direto ao ponto. Quer ganhar um bichinho no próximo jogo? Só precisa tomar um amarelo no primeiro tempo." Bauerman então pergunta quanto o cara paga. E Fernando Neto responde: "Ele tá pagando 60, mano. Eu fiz contra o Sport. Tem mais 2 jogos, né? Você tá com quantos cartões?"
Bauerman conta que está zerado e que voltou há pouco de suspensão e por isso não haveria problemas. Fernando Neto diz que o cara é ponta firme, mas Bauerman recusa a proposta, dizendo que prometeu a si mesmo que não ia mais se envolver nestas paradas. São diálogos impressionantes e é importante a gente ter o Estevão ainda com a gente ao vivo, porque diante dessas revelações e de outras notícias que circulam envolvendo jogadores brasileiros, já tem clube agindo preventivamente e afastando atletas, é isso, Estevão? Márcio, a quarta-feira foi marcada por afastamento de diversos jogadores. Vou começar falando desses jogadores que a gente acabou de citar na reportagem. O Esporte Clube São Bernardo, a atual equipe em que o atleta Fernando Neto joga, disse que após tomar conhecimento das denúncias, procurou ouvir o atleta, mas que no decorrer do dia, com a propagação de informações, resolveu informar ao staff e ao atleta a suspensão dos trabalhos dele para o clube ainda neste ano. Também, Eduardo Bauerman, que nós citamos na reportagem, também foi afastado do Santos Futebol Clube. A assessoria do jogador entrou em contato com a nossa equipe da CNN e disse que ele não iria se manifestar sobre o ocorrido nesta quarta-feira. Outros atletas que estão na lista de suspensão dos respectivos clubes são Vitor Mendes, do Fluminense, Richard, do Cruzeiro, Pedrinho e Brian Garcia, do Atlético Paranaense, e Nino Paraíba, do Atlético Mineiro, do América Mineiro, melhor falando. Aqui no Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Internacional respondeu hoje, por meio de uma rede social, as informações que estariam envolvendo o atleta Maurício. O jogador teria sido citado por alguns apostadores, mas conseguiu comprovar que não tem nenhum tipo de envolvimento em fraudes nessas apostas. O jogador, por isso, foi até poupado da partida que ocorre aqui pertinho de mim, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, neste momento. Já o Grêmio Futebol Porto-Alegrense divulgou um comunicado também repudiando qualquer informação e ato contra os atletas que estariam envolvidos neste esquema. Márcio, eu volto aos estúdios. Muito obrigado, Estevão Limana, que falou com a gente ao vivo de Porto Alegre. A CNN procurou os jogadores citados nas reportagens sobre as investigações a respeito de fraude em apostas esportivas. A defesa do jogador Igor Karius afirmou que repudia a vinculação do atleta na Operação Penalidade Máxima 2 e chamou a denúncia de precipitada e superficial. De acordo com os advogados, o MP se baseou apenas em prints de redes sociais descontextualizados. A defesa ainda pediu o arquivamento da denúncia. O advogado do jogador Bruno Lopes optou por não se manifestar. A defesa de Eduardo Bauerman afirmou que não vai se pronunciar publicamente neste momento. A CNN ainda aguarda retorno dos outros atletas que foram procurados pela nossa produção. Nós separamos aqui no nosso telão algumas das possíveis consequências citadas por advogados para as infrações que a denúncia do Ministério Público de Goiás está apontando. Primeiro, pela Justiça Desportiva, banimento do esporte. Haveria também a possibilidade de uma punição penal, multa, mais uma prisão que varia de 2 a 6 anos de cadeia. Também tem punição trabalhista com rompimento de contrato e multa. No âmbito do Código Civil, o Ministério Público pede a condenação dos envolvidos por danos morais coletivos e indenizações que poderiam chegar num valor de pelo menos R$ 2 milhões.